Olá, gostaria de iniciar te cumprimentando com bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender do horário que você vai ter acesso a esse áudio. Eu sou o professor Michael Oliveira e o desafio de hoje é trazer de forma sucinta uma explicação sobre o que seja a igreja. O que é a igreja? Seu propósito, missão, seus fundamentos, ordenanças, a igreja como organização, a igreja como organismo, seu sistema de governo. E também gostaria de trazer uma visão muito simplificada e pessoal, baseado nos exemplos que Jesus deixou para nós, nos seus escritos relatados por Mateus, Marcos, por Lucas e João, nos seus evangelhos, para nós examinarmos e de maneira muito humanizada, de forma muito aproximada da nossa realidade, não só nas questões sobrenaturais, nas questões transcendentais, mas nas nossas vivências. O que de fato a igreja, com sua relevância, ela pode propiciar o nosso convívio em sociedade. Gostaria de iniciar sobre o termo igreja. No hebraico, no Antigo Testamento são as nossas referências nesta língua escrita. Nós temos a etimologia, na etimologia kahal, significa reunir. Também temos no grego as nossas referências aí do Novo Testamento, nos livros citados, eclésia, significa chamados para fora. E eu posso trazer uma definição minha aqui, os chamados para pensarem fora da caixa. E também gostaria de falar sobre a igreja organismo. A igreja organismo, o apóstolo Paulo define muito bem, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, falando sobre nós sermos um corpo e Cristo ser a cabeça, o que determina para onde o corpo vai. E como nós somos um corpo, temos muitos membros, cada um com as suas funções. A reunião dos membros é a igreja. E ele vai falar também em Colossenses 1:24 sobre Cristo como a cabeça da igreja, ou seja, o nosso norteador. Cristo, ele, de uma maneira totalmente desligada da proposta religiosa daquele tempo, 400 anos de religiosidade, dos ensinos veterotestamentários. Por isso que ele veio quebrar paradigmas, ele veio quebrar tabus e das leis ali que serviam para aquele tempo ou para tempos passados, né? Para questões medievais, para questões de travessia, conquistas de território, que os religiosos da época, além do decálogo dos 10 mandamentos, criaram leis orais e de tradição também, mais 613 princípios. Ele veio estabelecer a igreja, porque tudo que tinha sido escrito e ensinado até ali estava servindo somente para questões burocráticas, sem misericórdia, olhar a miséria do outro com o coração. E ele veio então, a partir de Atos 2, quando 120 pessoas estavam reunidas no cenáculo, e o texto vai nos dizer que foram todos cheios do Espírito Santo, e povos de várias línguas e tradições foram cheios do Espírito Santo, e ali começou o mover de Deus, e ali deu-se início à igreja. E a partir dali, desde aqueles tempos primitivos, a proposta de Cristo para a igreja nunca foi autopromoção humana, nunca foi uma hierarquização ao ponto de distinguir ser humano de ser humano, nunca foi a homogeneidade, sim um ajuntamento heterogêneo de pessoas,
classes sociais diferenciadas, classes intelectuais também. E o que a gente pode aprender com Jesus sobre igreja, na sua organização, que é um lugar de misericórdia, um lugar de amor, um lugar de acolhimento, um lugar de tratamento. A igreja é um lugar de assistência social também. Muitas discussões hoje a igreja e o terceiro setor. Um setor encaixa-se nesse setor as entidades filantrópicas sem fins lucrativos, de assistencialismo mesmo, onde o Estado não chega. Desde 1543, a nossa história aqui vai falar sobre o assistencialismo, inclusive da Igreja Romana, com as Santas Casas, o protestantismo muito indiferente. No início de tudo, o assistencialismo como igreja era prestado como igreja católica, só pela Igreja Católica, aliás. Todas as questões de assistencialismo eram pela Igreja Romana. O protestantismo veio tomar conta disso muito depois. E hoje nós temos uma concepção de que o Evangelho, a igreja, ela precisa ser apresentada de forma completa ao ser humano, que também é completo, não só nas suas capacidades intelectuais, nas suas necessidades espirituais, mas com as suas necessidades básicas, físicas, psicológicas. A igreja também tem essa responsabilidade. E a igreja, com o seu sistema de governo, seja ele episcopal, das igrejas com o viés pentecostal, que são continuistas, mas focadas na ênfase dos dons espirituais, ou o sistema presbiteriano, sistema congregacional. A igreja também, com as suas ordenanças, as que Jesus deixou, como o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a ceia, que é o nosso memorial até que Jesus, segundo o que nós cremos, ele venha encontrar novamente com a igreja. A ceia tem toda uma relação de memória, como mesmo acabei de dizer, retrospectiva, lembrar do que Cristo sofreu por nós, morrendo na cruz, e também tem uma relação de esperança que nós temos como o Espírito Santo, como nosso penhor. E ele mesmo disse: participai todos juntos, fazendo análise própria, antes que participe, até que eu venha me encontrar com vocês novamente. As duas únicas ordenanças que Jesus deixou para a igreja foram essas. E também, para encerrar, também podemos falar da importância da igreja na sociedade. Enquanto a sociedade se porta somente na sua preocupação individual, a igreja é lugar de acolhimento. A igreja não tem a necessidade de defender partidos políticos. A igreja, ela sim precisa ser politizada, saber o que está acontecendo como organização e seus membros, saber o que está acontecendo. Ela sabe também que tem a sua responsabilidade social com relação à sua cidadania, com relação à sua prestação de contas. E, para encerrar, a igreja, ela não é um lugar de acepção. A igreja não é um lugar onde pessoas frustradas nas outras áreas de vivência não tiveram resultado e chegam ali a partir das suas necessidades e a partir dos seus traumas para poder se encontrar. Não. A igreja é lugar de encontro consigo mesmo, inicialmente, lugar de encontro com Cristo e lugar de encontro com os princípios estabelecidos por Deus para a vivência humana. Então, nesses pequenos minutos eu gostaria de te agradecer pela sua atenção. Que Deus ele possa nos conceder mais oportunidades de estarmos juntos. Que Deus continue a abençoar a sua casa e a sua família.